Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez à monitoria, né? Muito obrigado aí pela presença, pela companhia. Hoje a gente está indo para a última monitoria aí desse trimestre, né? Essa monitoria de prática integradora, desenvolvimento de software. Então a gente vai fechar hoje os últimos módulos, né? E vai ser bastante interessante porque a gente vai ver algumas coisas aí, até algumas solicitações que vocês acabaram fazendo também, né, nas próprias monitorias anteriores, então vai ser bem interessante. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder dar início, né, e vocês também já verem o conteúdo em si, para a gente poder ir falando de uma forma mais fácil até aí, né, o que que nós vamos ver essa noite. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Excelente. Então, antes, está todo mundo me ouvindo bem? Vocês estão vendo aí minha tela também? Tá legível? Daniel, Vanderlei, se vocês puderem interagir aí, eu agradeço, né? Mas aparentemente acho que tá tudo bem, né? Legal. Então, como eu havia mencionado, né? Boa noite, meu nome é Luiz, eu trabalho aí já nessa área de desenvolvimento já tem um tempo bom aí, né? Em torno de 20 anos. Atualmente eu estou trabalhando exatamente com desenvolvimento mobile, focado, né, em desenvolvimento React Native. E então acredito que tanto tenho aprendido aí bastante com o curso, né? Aprendido junto com vocês aí, como também tenho procurado, por meio dessas monitorias, ajudar também a vocês terem um melhor entendimento do que a gente vem vendo no curso, né? Muito bem. O que que a gente vai ver hoje, né, nessa monitoria? Eu separei alguns pontos aqui que eu julguei bastante importante, mas como de praxe, né, sempre, a gente vai tirar ali possíveis dúvidas, né, que foram enviadas, e na realidade a dúvida que foi enviada na monitoria na semana passada, não é nem que foi enviada, né, levantaram aí a questão do uso do local storage, como que a gente poderia fazer isso, e aí eu fiz um exemplo aí para a gente poder ver acontecendo, como que faz o uso dele, né. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida aqui durante a live, né, quais são os módulos em si que a gente vai ver? A gente vai abordar os quatro últimos módulos, que é o aprofundando em JavaScript, introdução ao Bootstrap e aprofundando o uso do Bootstrap e também aí boas práticas de mercado, né? Então eu separei três demonstrações, como eu tenho feito também nas lives, né? Então na primeira demonstração a gente vai entender um pouco melhor ali a questão do uso do Bootstrap, né? A questão do grid system dele, as classes, o que ele tem ali de recurso para a gente poder fazer uso, né? E qual também é a vantagem ou diferença do uso do CSS que a gente acaba criando na mão, mas aí a gente vai vendo ponto a ponto, né, e vai facilitando o entendimento. Na segunda demonstração, a gente vai ver um pouco mais de lógica de validação. Então aqui eu trouxe o Prevent Default, Insert Row e validações inteligentes, aí utilizando o if, no caso, por exemplo, de um formulário. O próprio Prevent Default, vocês vão ver que ele previne o comportamento padrão do formulário quando a gente clica, por exemplo, no botão Submit. E aí ele evita que a página quebre, de certa forma, porque a gente não vai estar utilizando o básico do HTML, a gente vai fazer o envio do formulário via JavaScript. E aí, demonstração 3 é exatamente a questão da persistência de dados. Então, a gente vai fazer uso aí do local storage para isso. Então, a gente vai salvar os dados no local storage, lá, ó, salvar esses dados no navegador, e aí vai fazer uso desses dados que estão salvos para poder, quando a pessoa, por exemplo, ela sai do site, entra novamente, ela vê os dados que ela havia salvo, né? De certa forma, simulando como se a gente estivesse fazendo uma compra e colocando o item no carrinho. A diferença é que, lógico, nesses casos de um e-commerce, por exemplo, isso é salvo não no navegador do usuário, mas sim num banco de dados. Mas já dá para vocês terem uma ideia mais ou menos do funcionamento disso, né, da lógica em si. E aí, no final, eu deixo ali links que são links importantes, né, que a própria faculdade também pede para a gente disponibilizar para vocês. Um detalhe que eu acabei não mencionando aqui, dessa vez eu coloquei meu LinkedIn aqui, tá? Nesse primeiro slide. Então, fiquem à vontade aí para me adicionar. É sempre bom a gente ampliar a nossa rede de contato, né? E assim fazer um network aí. A gente vai se ajudando também no mercado de trabalho. O que que não será abordado nessa live? Então, como de praxe também, tudo que vocês tiverem ali de dúvidas em relação ao que não for, né, desses quatro módulos que eu mencionei ali, a gente pede que vocês abram um ticket. Então, se porventura vocês ainda tiverem alguma dúvida a respeito de PECs, a respeito de dúvida pedagógica ou atividades que vocês podem
ter pego, por exemplo, algum erro de resolução dos exercícios, né? A gente pede que vocês abram esses tickets ou procurem o time de tutores, ou até mesmo ali pela Yasmin, ela pode ajudar a gente também a fazer a abertura desses tickets, certo? Muito bem. Então, novamente, aí só para reforçar, se porventura durante a live vocês forem tendo dúvidas do que a gente vai vendo, por favor, vão interagindo aqui no chat, eu estou de olho nele aqui. E aí, conforme vai acontecendo a live, a gente vai conversando, vai tirando essas possíveis dúvidas. Para a primeira demo, o que, que eu fiz nessa demonstração primeira aí? O que, que a gente vai ver? Qual que é o contexto, né? A gente tem um HTML cru ali no módulo 13, que ela pedia ali naquela lição no exercício de prática, né? Que é uma atividade prática, mas não é avaliativa. Ele pedia para que fosse montado ali um formulário. Então a gente está aplicando ali boas práticas do design responsivo. Aí a gente vai ver exatamente já essa questão do uso do Bootstrap e explicar algumas coisas, por exemplo, por que que existe a classe container dentro do Bootstrap, para que que se usa form control, quais são as classes aí básicas de um botão e no caso da tabela, quais são as classes básicas que a gente tem de tabela também para poder fazer uso disso dentro do Bootstrap, né? E vocês vão ver que assim, a partir do momento que a gente usa o Bootstrap, a gente vai economizar tempo, a produtividade aumenta bastante, porque muita coisa você não vai precisar ficar digitando o código CSS em si, você não vai precisar criar suas folhas de estilo. Só que ao mesmo tempo vocês vão ver que o Bootstrap ele tem um padrão de layout, né? E aí, se você estiver montando um site, por exemplo, acaba ficando algumas coisas um pouco mais limitadas exatamente por conta disso, porque se você não alterar ali algumas especificações de estilo, né? Geralmente sites que são feitos utilizando Bootstrap, eles têm basicamente a mesma cara, por assim dizer, né? Por isso que é sempre bom a gente prestar bastante atenção nesse sentido, até onde realmente compensa você fazer uso de um framework desse, né? Porque como foi bem mencionado durante as aulas, né? O Bootstrap em si, ele é um framework utilizado dentro do HTML, do CSS, para poder facilitar algumas coisas. Então, ele tanto tem recursos de CSS quanto tem recursos de JavaScript, mas aí a gente vai vendo aqui algumas coisas na prática para poder entender exatamente o que são esses recursos. Então, eu já criei aqui, como eu tenho feito nas outras lives, eu já criei aqui o HTML para poder a gente economizar tempo no desenvolvimento, né, na própria live, não perder tempo aqui com digitação. Só que como eu mencionei, por exemplo, nesse caso, vocês vão ver que a nossa folha de estilo aqui, o CSS, ele está bem pequeno. Não tem praticamente nada. Tem uma configuração básica aqui do body, que é para poder definir a cor de fundo da página. E aqui a questão da tabela responsiva, ela tem um mínimo de altura de 200 pixels. Então, se a tela ela tiver numa dimensão que a tabela ela fique mais baixa do que isso, ele vai travar a altura dela nesse 200 pixels pelo menos, né? E aí aqui no HTML a gente faz uso exatamente desse style sheet ali, né? Só que vocês vão reparar que, por exemplo, aqui, ó, como que eu faço uso do Bootstrap, né? Eu carrego ele por meio de um link, falo que ele está relacionado com o style sheet e eu baixo ele do CDN dos caras, do CDN do próprio Bootstrap. Por que isso, né? É uma forma da gente sempre manter o nosso framework aqui que está sendo utilizado atualizado. E aí eu não preciso ficar trazendo essa carga de arquivo, essa carga de peso, por assim dizer, para dentro do meu projeto. E é uma forma realmente mais segura de você manter a versão do seu Bootstrap atualizada, para não ter problemas com isso, né? Então, quando a gente entra lá em bootstrap.com, mesmo quando você vai lá no Get Started, por exemplo, ele vai te trazer essas formas de você poder fazer a instalação do Bootstrap dentro do seu código, né? Então, eles mesmo aconselham a gente a fazer sempre o uso do CDN, né? Que é um link que eles têm em público aberto para você poder fazer o download disso e fazer o uso dentro da sua aplicação. E vocês vão ver que assim, esse cara aqui, né? Esse endereço aqui é exatamente o framework focado no CSS. Então, ele tem todos os estilos aqui possíveis dessa versão
5.3.0 do Bootstrap para a gente poder fazer uso aqui. Lá embaixo no arquivo, vocês vão ver que a gente traz também, ó, o, o framework JavaScript deles. Por quê? Porque o Bootstrap ele não é só CSS, né? Ele tem vários outros recursos. Tem recurso de accordion, tem recurso de, por exemplo, slider, que aí você tem aquelas questões de visualizações de imagens sequenciais, que você tem quatro, cinco imagens que precisam ser visualizadas e você quer deixar ela bonitinha ali, como se fosse uma galeria. Vocês vão ver que o próprio Bootstrap ele já tem isso pronto, então não tem por que eu ficar perdendo tempo em montar esse tipo de coisa, né? Eu posso simplesmente fazer o uso do que o próprio Bootstrap ele já tem de recurso. Mas isso daí é algo que realmente quando a gente entra ali no site deles, né? Se você entra procurar aqui por Bootstrap, vou aumentar a tela aqui, né? A gente vê que no site deles aqui tem, tá vendo essa parte de exemplos aqui, por exemplo, né? Eles têm aqui exatamente a questão do CDN Starter, como que você faz o uso dele dentro do React, ou os ícones que você tem disponível dentro do, para usar dentro dele. Não sei se aqui vai ter uma lista fácil para a gente poder visualizar. Aqui. Então vamos supor, eu quero fazer uso de ícones específicos aqui. é, Sei lá, vamos supor que a gente está fazendo uma ferramenta que tem um botão de alinhamento. Ó. Então, esse aqui é o botão de alinhamento centralizado. Tá vendo aqui, ó? Eu preciso mostrar um relógio, alguma coisa assim, né? Mas vocês vão ver que são muito ícones mesmo, né? Tem bastante coisa aqui. Então, ó, a barra de rolagem aqui, né? Como é que tá? Quer dizer, é muita coisa mesmo. Então, eu preciso buscar aqui. Se eu vier aqui procurar, por exemplo, por arrow, uma seta, ó, os tipos de setas que eu tenho disponível para poder fazer uso. Então, só de seta eu tenho um monte, né? Então, quer dizer, são recursos que tem pronto, é simples de fazer uso. Baixei lá o CDN dos caras e eu faço uso dele usando pelo nome que tem aqui, por exemplo, ó, Envelope Arrow Down. Então, quer dizer, tem muito recurso mesmo disponível nesse Bootstrap, né? Por isso que ele é uma ferramenta realmente bastante útil aí, tá? E aí a gente vê que assim, dentro do nosso HTML, a gente faz uso dele como, né? Então aqui eu estou puxando o CDN dele, ele já vai fazer download dele e passa a funcionar. E aí, a partir do momento em que eu passo a usar as classes dele aqui, ó, o meu HTML, né, a minha página, ela já vai começar a fazer uso desses recursos e vai começar a trabalhar com essas classes que eu estou usando. Então, por exemplo, o container, ó, o que que é o container? Ele é exatamente essa caixa aqui externa. Então vocês vão ver que o container ele é o cara base do Bootstrap que eu uso para poder fazer um conteúdo ficar sempre centralizado na tela dentro de um box, por exemplo, né, dentro de uma caixa. E aí vocês vão ver que dentro dele aqui eu tenho o card. O que que é esse card? É o que me dá essa aparência aqui que tem, tá vendo essa borda, o fundo aqui diferente do fundo da tela, da página em si, né? Então o card é esse cara aqui. Aí dentro do próprio card, ó, você vai ter N fatores aqui, por exemplo, ó, o card header. O que que é o card header? É esse cara aqui, onde está escrito aqui o cadastro de produtos. Só o fato dele estar escrito aqui como card header, ó, e BG Primary, ele já entende que esse BG Primary, o que que é? É essa cor azul. E aí o text aqui, white, ele já entende que a fonte do texto ali vai ser branco. E assim por diante. Então aqui eu tenho novamente aqui uma classe H4, aí você tem uma configuração diferente do H4, que é o padrão do HTML, porque tá vendo? Aqui eu tenho um H2, só que na realidade a configuração dele, o estilo dele é como se fosse um H4. E aí quando eu abro aqui a minha janela de DevTools, né, que a gente viu um pouco dela também na monitoria passada, quando a gente seleciona aqui ó, em Elements, eu seleciono aqui as tags específicas para poder dar uma olhada aqui em cada classe que ele aplicou, tá vendo? Ó, essa mais 5 aqui, ó, ele já cria esse padrão aqui ó, de configuração. O container, ó, ele já faz um max width de 540. Então, quer dizer, é o máximo que ele vai ter de 540 pixels. Mas por que isso? Vamos supor que eu abra aqui a tela, ó, ocupando todo o meu navegador. Olha lá. Vocês vão ver que lá no DevTools, ó, ele já alterou. Olha o valor que está agora, ó, 1320.
Então, qual que é a vantagem? Por que que ele fez ele aumentou, né, essa dimensão? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a gente estava tendo aula de CSS, a gente chegou a ver a respeito dos media carries, né? O que que eram os media carries? Os media carries, eles pegam exatamente pontos de dimensão. Então, baseado no tamanho da tua tela, você vai especificar para ele que se a tela tiver no máximo 600 pixels, tal div tem que se comportar de uma forma, para cima disso tem que se comportar de outra. Só que isso, se você faz um CSS, você tem que fazer isso tudo na mão. Você tem que ter essa preocupação de criar esses pontos do Media Carry. O Bootstrap não, ele já tem isso pronto. Então, quer dizer, ele já está saltando, tá vendo aqui, ó, Media, ó, Min Width 1400 pixels. Então, a tela aqui para essa altura, para essa largura, né, na realidade, ela vai especificar que o máximo é 1320. Ó, no caso de uma tela um pouco menor, ó, 1200, a largura vai ser diferente. Aí você pode ver que aqui, por que está arriscado? Porque esse aqui está sobrepondo essa configuração baseada no mídia que está configurado. O mídia que está dentro do CSS do próprio Bootstrap. Então, quer dizer, isso aqui facilita muito a nossa vida, né? Aí, de novo, se a gente ver aqui no card, como eu havia mencionado, ó, o card é esse cara aqui todo, né? Como eu tinha mencionado aqui. E aí você vê que ele traz a mesma coisa. Ele já tem uma configuração de, por conta de estar utilizando esse Shadow SM, né? Ele já traz aqui essa questão da sombra, o próprio card, ó, o que que ele tem de configuração aqui. Então imagina se a gente fosse ter que editar, a gente mesmo fazer o nosso CSS para poder ter uma tela mais ou menos próxima a esse tipo de layout. A gente ia levar um tempo absurdo para poder desenvolver. E aqui é só eu instalar ele por meio do CDN, faço uso das classes específicas e a coisa acontece, né? Então a gente vê aqui que no card header, por exemplo, que eu tinha mencionado aqui para vocês, aqui o fundo. Então se eu tirar isso aqui, ó, olha lá, tirou o fundo. Então você vê que é uma configuração que ele já traz. Então quer dizer, o uso do Bootstrap, ele realmente facilita muito a nossa vida, porque ele já tem o seu próprio sistema de grid, né? De row, call, né? Então aqui, por exemplo, ó, quando eu especifico para ele que, tá vendo que ele está marcando aqui, né? Conforme eu vou movimentando o mouse aqui, ele vai me mostrando em que div que eu estou ali no HTML. Então, nesse div aqui, por exemplo, ele está configurado para cobrir espaço de 12 colunas. Se a gente lembrar, quando a gente teve aula de Bootstrap, o professor ele explicou que o Bootstrap ele sempre vai trabalhar em 12 colunas. Sempre. Esse é o básico do grid do Bootstrap, né? Então, quer dizer, eu estou dizendo para ele que esse div aqui, ele tem que ocupar o espaço de 12 colunas. Por isso que ele pega esse intervalo inteiro. Esses outros aqui, ó, eu já estou dizendo que não. Aqui em cima, por exemplo, ó, essa coluna aqui onde a gente tem ali o código, ela tem que ocupar o espaço de 3 colunas, enquanto essa aqui tem que ocupar o espaço de 9. Por isso que ele já faz esse autorredimensionamento. Então, se eu vier aqui alterar e falar para ele que não, ah não, ele tem que ter 4. Vocês vão ver que ele já quebrou. Por que, que ele quebrou para a linha de baixo? Porque ultrapassou o padrão de 12 colunas. Ele joga aqui. Por quê? Porque 13 colunas não cabe nesse espaço. Então, se eu vier aqui agora e alterar para 8, ó, vocês vão ver que ele já vai jogar para o lado lá de novo. Só que você percebe que. Vou voltar aqui para 3 e 9. Você percebe que a coluna aqui diminuiu, né? Porque ele voltou para 3. E se eu voltar lá para 4, do jeito que eu tinha deixado, olha lá, ó, ele já passou a tomar o mesmo espaço que tem aqui embaixo. Então, ó, aqui, ó, qual é o MD4? Ó, todos eles estão com 4. Então, cada coluna aqui, eles têm que ocupar, na realidade, 4 colunas. Então, olha só o quanto que é interessante a gente fazer uso, né, do Bootstrap. Ele realmente facilita muito a nossa vida nessa questão de responsividade. E aí é interessante que, ó, eu tô com o tamanho aqui do navegador aberto para uma tela cheia minha. Se eu vier aqui diminuir, como se eu tivesse, por exemplo, navegando em um monitor menor, vocês vão ver que ele já vai quebrando, ó. Você percebe que ele vai fazendo esses cortes, ó, ó lá, ó, ele vai diminuindo. E quanto menor a tela, ó o que que ele fez agora. Ele já me jogou, tipo, eles em linha. Então, quer dizer, ele já está com a responsividade pronta para qualquer tipo de dispositivo que eu estiver acessando. Se eu estiver acessando num tablet, ele vai me exibir a tela de uma forma. Se eu estivesse acessando num smartphone, ele vai me exibir a tela de outra forma também. Então, quer dizer, o uso do Bootstrap nesse sentido é muito bom por conta disso, né? Ele ajuda a gente bastante nesse sentido, né? E aí a gente vê que ele traz o padrão
de muitas coisas, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui para baixo, a própria questão dessa forma como o botão aqui ele está sendo visível. Cadê o botão aqui? Aí, para facilitar um pouco a vida aqui, eu vou mandar ele inspecionar diretamente naquele botão. Ó, tá vendo? Então, o botão do tipo submit, ele usa qual classe? Ó? BTN, BTN Success. Então, esse Success é o que dá essa cor verde aqui para ele, dá todo esse padrão, tá vendo? O BG, border, todo esse padrão de cor específica já está configurada para essa classe aqui. Se eu vier aqui alterar, falar que não, esse aqui é um botão primary, ele vai ficar azul, que é o padrão do botão primary. Se eu vier aqui colocar, acho que é BTN alert, não, error. Não, agora eu não vou lembrar todos os botões que tem exatamente, mas ele vai alterando exatamente as cores, né, conforme os padrões que a gente tem. Aí essas classes aqui, a gente vê quais são essas classes abrindo lá, né, a documentação do próprio Bootstrap. Aí como eu havia mostrado aqui, ó, se vocês abrirem novamente lá, bootstrap.com, opa, aqui. Aqui na parte de documentos, ó, vocês vão ver que ele tem toda essa questão aqui de uso, de como você customizar, tipografia aqui, ó, os formulários, por exemplo. Então, ele vai te dar um overview aqui, ó lá, o Form Control. Aí ele tem aqui próprio exemplo de você poder fazer uso disso. Quer dizer, você vai simplesmente copiar isso aqui, colar para a tua tela e ele vai renderizar exatamente isso aqui para você, né? Então, tem, tá vendo, ó, os botões, ou então a gente tem janela de alerta, ó, tá vendo, ó, que legal. Aquelas barras de quando você, por exemplo, faz cadastro em algum lugar e ele te traz que, houve sucesso ou houve erro. A gente percebe que quando você começa a olhar essas coisas, você começa a lembrar de alguns sites, né? Poxa, entendi, o site tal tá usando isso daqui. Então é bastante interessante, né? E tem, tá tudo aqui, né? Então, na realidade, é só a gente realmente vir aqui nessa página e entender como que fazer a leitura disso para poder entender como que funciona. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sobre essa questão do uso em si do Bootstrap? Acho que é bem tranquilo, né? Era mais nesse caso aqui, era mais um overview realmente para a gente poder ter essa visão de como usar, né? A questão das classes em si que a gente tem. Eu vou passar para a próxima demonstração, que aí a gente entra mais um pouco nessa questão de validação de lógica de validação, né? Já realmente focado um pouco mais na questão do JavaScript. Eu vou só passar aqui para o arquivo específico da aula para a gente poder no VS Code. Aí vocês vão ver que ele é basicamente o mesmo formulário. Vou só fechar isso aqui para depois não confundir. Fecha aqui, aumenta o zoom aqui para todo mundo ver direito. De wrap. Beleza. Então, o que que acontece? Nessa parte aqui, a gente vai começar a ver um pouco mais sobre a questão de funcionalidades, né? Então, vocês podem ver que é exatamente. Opa, peraí, eu não fechei o. Esqueci de fechar o Go Live da outra. Ele vai abrindo outra porta, mas tudo bem. Então, vocês podem ver que é exatamente o mesmo formulário, tá? Só que aqui eu já trouxe parte de JavaScript, né? Trazendo aí a possibilidade da gente realmente começar a fazer a inclusão, né? Então vocês vão ver que, por exemplo, logo aqui de cara a gente tem um listener no próprio formulário. Então, se a gente olhar aqui no HTML, vocês vão ver que eu estou fazendo a chamada além do JavaScript do Bootstrap, eu estou fazendo a chamada para o nosso JavaScript, que é esse daqui, né? Então, além de ter o funcionamento do próprio Bootstrap, a base do Bootstrap, ele também faz o uso do nosso JavaScript para as nossas funções aqui dentro, né? Então, aqui dentro eu tenho a tabela normal, né? Como vocês podem ver, a diferença é que a gente vai fazer uso dela pelo próprio JavaScript. Então, no tbody dela, até deixei aqui comentado, o JavaScript ele vai realmente incluir itens aqui quando a gente clicar no botão adicionar. E se vocês repararem aqui no meu formulário, cadê o form aqui, ó? ID form produto.
Então, quer dizer, aqui no JavaScript, o que que eu estou falando para ele? Que o meu form produto, ó, que é o cara que ele recuperou aqui pelo ID, né, o get element by ID. Então, lembrando, apenas revisando aqui, esse get element by ID, ele procura exatamente lá dentro do HTML alguma tag que tenha essa ID, esse ID, né, form produto que está lá. E aí, quando ele encontra, ele adiciona um listener que é o quê? Que é o ouvinte, né? Então, ele fica ouvindo. Quando o cara clicar no botão submit, ele vai disparar esse evento e aí ele vai entrar aqui dentro. Qual que é a questão desse prevent default, né, que a gente havia mencionado? Eu vou comentar ele aqui, vou salvar, ele já deve ter atualizado, mas eu vou fazer de novo. Eu vou seguir a lógica aqui de preencher, sei lá, produto um, teclado, R$ 100, quantidade um, categoria eletrônico. Vou clicar no botão adicionar. O que que aconteceu? Vocês perceberam que ele atualizou a tela? Tanto que cadê o item que não veio aqui? Mas vocês perceberam que ele deu ele piscou? Ele colocou o produto na listagem e aí ele voltou. Se vocês repararem, ó, tá vendo que tem uma interrogação aqui? Ele fez o envio desse formulário. Então é como se quando eu cliquei lá no botão submit, é como se aqui eu tivesse um action, ó. Lembra que do action do formulário, que aqui ele geralmente vai para uma página ou ele vai para um endpoint, né? No caso, por exemplo, pode ser, por exemplo, um PHP da vida ou alguma coisa assim. Então, quando a gente não tem esse prevent default, ele realmente faz o envio do formulário. Por isso que ele dá esse refresh na tela. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma action aqui no form. E quando a gente não tem nenhuma action no form, ele vai para a própria página, né? Ele recarrega a própria página. Então, quando a gente coloca aqui esse event prevent default, o que que ele está falando? Que ele vai prevenir o evento padrão do formulário, que é o evento de envio. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um. Eu vou voltar aqui no navegador e vou fazer aquele esquema de. Ah, eu perdi o DevTools aqui, peraí. Inspecionar. Então aqui, eu vou lá no, no arquivo que a gente. No nosso JS, cadê ele aqui? Nossa, rolou uma atualização do navegador hoje. Que bonito. Script aqui. Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente poder ver isso acontecendo, né? Então, quando eu clicar aqui, ó, peraí, vamos lá preencher. Produto, teclado, R$ 400, quantidade um, vou selecionar aqui a mesma categoria. Então, adicionar. Ele cai aqui no debug, né? Então, a gente vai passar linha por linha. Então, primeiro ponto, ó, você vê que ele já executou isso aqui e aí ele não deu refresh, porque senão ele nem teria caído parado aqui, né? Ele ia dar sequência. E aí eu vou passo a passo aqui, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar o elemento com o código, que vai ser esse campo que está aqui, né? Se a gente olhar lá no HTML, ó, é exatamente o campo código aqui, ó. Input text. Aí tem até aquele placeholder, né? Que a gente vê quando a gente entrou no formulário em si. Então a gente segue aqui caminhando por ele. Vamos lá. Ele vai recuperar o valor dele. Então, olha lá, recuperou o produto. Então, se eu parar aqui olha lá, produto. E ele vai indo, ele vai pegando as informações, tal. A gente já tinha visto um pouco disso na semana passada também. Aí aqui ele vai verificar o preço. Qual que é o preço? Tá 400. É menor ou igual a zero? Não. Por quê? Porque se for menor ou igual a zero, ele vai me dar um alert. Ele vai acusar um erro aqui avisando, ó, você teria que entrar com um valor válido. A quantidade é menor que zero? Não, também, porque eu coloquei um. Senão ele também ia dar um erro. Aí ele vai criar o produto. Então ele vai criar um objeto aqui com os valores que eu preenchi no formulário para poder adicionar aqui na linha de baixo. Então vou lá, próximo, criou. Então ele tem uma estrutura de objeto aqui, ó, que é o produto. Então tem categoria eletrônicos, que foi o que eu selecionei, produto, teclado, 401, beleza. Aí ele continua. Aqui, ó, ele já executou o método. Que método que ele executou? Foi exatamente esse aqui. Devia ter entrado lá para a gente poder enxergar, mas ele acabou indo direto. No próximo eu vou colocar
um breakpoint aqui, porque daí a gente vê ele passando também. Depois disso aqui, o que que eu falo para ele? Resetar o formulário. Então ele vai limpar o formulário. Limpou, tá vendo? Voltou tudo que era o placeholder, tirou o preenchimento dos campos, beleza? E aí eu mando ele focar no campo código. Então vocês vão ver que ele vai voltar aqui a atenção pro campo código. Olha lá. O cursor está lá piscando. Eu não cliquei. Ele foi automaticamente para lá. Então ele está fazendo a inclusão linha por linha, né? Se eu vier aqui adicionar mais um, ó, produto 2. Agora vamos colocar um mouse. Valor 150, quantidade. Eu vou colocar zero aqui para vocês verem. Se bem que lá tá menor, né, que zero. Então não vai dar certo. Eu vou zerar o valor aqui, que tá menor ou igual, certo? E eletrônicos também, pum, adicionar. Então ele vai vir até aqui, ó, vocês vão ver que ele vai vir, ah lá, o preço é menor ou igual a zero? É, agora ele entrou no if. Vocês viram que da outra vez ele passou direto. Então agora ele vai me dar um alert, ó. Ó, o preço deve ser maior que zero. Ó. E aí, quando eu clico em OK aqui, ele para. Por que que ele para? Isso aqui, ó, o return, faz ele sair dessa função. Faz ele sair desse evento, né, que foi disparado. Por quê? Se eu não colocar ele aqui, por mais que ele dê o alert, ele ia continuar executando. Ele ia passar para os próximos. Então ele ia dar erro. Ele ia adicionar mesmo ele tendo um problema. Qual que é a questão disso, né? Por que que esse tipo de validação aqui ele é importante? Vocês vão ver que o próprio formulário, se eu tentar deixar alguns campos dele em branco, por exemplo, o produto. Deixa eu só confirmar aqui, que agora eu não lembro de cabeça, mas o produto está como required. Beleza, o código, né? Então, se eu vier aqui e der um adicional, tá vendo? Preenche este campo. Por que que ele executou isso? Se vocês veem que ele nem entrou aqui, porque ele não foi lá pro breakpoint. Ele nem chegou aqui. Ó, vou clicar de novo. Não tá indo para lá. Por quê? Porque o próprio formulário, ele já tem alguns recursos, né? O próprio HTML, ele já tem alguns recursos de validação. Então, a partir do momento em que eu falo aqui para ele que esse campo ele é um campo required, ou seja, ele é um campo obrigatório. Então, eu preciso preencher ele para poder passar. Só que tem algumas regras de negócio que o HTML ele não sabe o que está envolvido na regra de negócio. No nosso caso aqui, por exemplo, uma regra de negócio é exatamente isso. O preço tem que ser maior ou igual a zero. A quantidade tem que ser maior que zero. Ou até eu vou colocar aqui, a quantidade tem que ser maior que um. Não faz sentido a gente adicionar um produto se bem que depende, né? Se isso aqui for, tipo, por exemplo, estou cadastrando só os produtos em um sistema de estoque, pode ser que eu realmente não tenha comprado ainda o produto, ou ele não chegou. Eu comprei, mas não chegou, então eu não posso colocar como ele estando disponível, né? Então eu faço essa. Eu realmente valido ele nesse sentido, tá? De se a quantidade for só menor que zero mesmo, certo? Aí aqui eu vou tentar de novo passar preenchendo o produto, de novamente, produto. Vou deixar o teclado. R$ 100, vamos lá. Se eu não me engano, a descrição também é obrigatória. Ah lá, de novo. Preenchi tudo, mas ele é obrigado. Então vamos lá, teclado. Adicionei, beleza. Ele vai parar lá na próxima função. Ó. Adiciona produto na tela. O que que essa função ela faz, então? Primeira coisa, ela vai detectar a linha, né, que existe lá vai detectar não, ele vai criar a linha, né? Então ele vem create element, então play. Se eu vier aqui no nova linha, ó, ele criou uma TR, ele criou a tag HTML TR. Dentro dessa tag HTML, o que que eu preciso fazer? Eu preciso criar a estrutura da tabela, que é exatamente essa estrutura aqui. Então eu vou criar uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Aonde a primeira coluna vai ser referente ao código, a segunda coluna vai ser referente à descrição e assim por diante. E aí aqui, lembrando aquele uso da crase que também a gente viu na monitoria passada, é uma forma de eu tornar o código mais elegante, por assim dizer. Por quê? Porque eu estou mandando, eu estou especificando para ele colocar dentro do HTML dessa linha colunas e já fazendo a integração, né, com o código do elemento produto que foi passado aqui.
Então ele vai pegar os dados que foram passados aqui, ó, produto.código. Quem que é? Olha lá, o produto. Descrição. Quem que é descrição? Teclado. Quem que é categoria? Eletrônicos. Então quando eu uso crase e eu faço uso de dólar, chave e a propriedade que eu quero, ele transforma isso aqui no valor que está aqui dentro, no valor da propriedade do objeto produto, certo? E aí ele vai montar essa linha. Depois que ele montou essa linha, né, com as colunas, colocando os valores, eu dou um append child dessa nova linha na tabela de produtos. Então, quem que é a tabela de produtos, né? É essa tabela aqui embaixo, como a gente está vendo aqui que ele selecionou. Então, se eu dou um play aqui, aí ele faz a inclusão dele ali. Se eu vier aqui e adicionar mais um produto, produto 2, mouse novamente, R$ 50, quantidade um, acessórios, vai, só para a gente ver uma diferença lá. Play, play, tá aqui, ó. E aí vocês veem que essa própria configuração aqui, ó, CSS e tudo mais, novamente, ó, ele está fazendo uso do quê, ó? Bootstrap. Então você vê que aqui dentro a gente também faz o uso do Bootstrap, mesmo que isso seja dinâmico. Então eu estou falando para ele que dentro dessa célula o conteúdo dele tem que funcionar como um badge. E aí o fundo dele, ó, BG secondary. Lembra aquele teste que eu estava tentando fazer do botão? Se a gente alterar o HTML para secondary, ele vai ficar dessa cor aqui também. Tá? Então lá tá como success, né? Aí a gente altera ele. Então quer dizer, vocês veem que a própria integração nossa do JavaScript, o HTML, CSS e Bootstrap, ela acontece naturalmente, né? E aí aqui, ó, se eu vier aqui dimensionar a minha tela de novo, ó que legal. Ele já fez a responsividade, não quebrou nada, tá tudo bonitinho, tudo funcionando certinho. E se eu continuar aqui adicionando mais um produto, produto 3, sei lá, USB Drive, USB, vai. Preço, 150, quantidade um, categoria, eletrônicos. Tum. Ele vai abrir aqui que tá com breakpoint. Olha lá, adicionou mais um. Quer dizer, não tem limite, né? A gente vai adicionando, ele vai criando. E aí é lógico que assim, dependendo da quantidade, seria interessante a gente ter um paginador. O próprio Bootstrap também, ele tem padrões ali de CSS para isso, para poder fazer essa questão da paginação. Só que aí é lógico, né? A gente já teria que trabalhar com algumas coisas um pouco mais avançadas, como o JavaScript um pouco mais avançado nesse sentido, certo? Mas aí você vê que já está integrado aí, então, né? Fazendo essa questão do cadastro, vamos dizer assim, né? Só que qual que é o problema disso, né? Do jeito que está hoje aqui a tela, que aí é o que chama a gente para a próxima demonstração. Se eu vier aqui, ó, e der um refresh, perdi tudo. Perdi o que está na tabela, quer dizer, eu fiz as adições, mas não funcionou. Como a gente não está integrando isso com uma API, né, não está indo para o banco de dados, eu perdi tudo que eu fiz, certo? Aí na demonstração 3 a gente já parte, então aqui, ó, a gente já parte exatamente para a questão do uso da persistência de dados, que aí a gente vai utilizar o local storage. Então o que, que é o local storage, né? Ele funciona como se fosse um banco de dados local, mas lógico, muito mais simples, porque não é um banco de dados. Na realidade, ele grava só texto. E aí a gente vai precisar fazer a conversão disso, porque como eu mostrei para vocês lá, o produto, quando eu estou adicionando ele, ele é um objeto. E se eu adiciono vários produtos, como a gente fez, aquilo se torna uma collection, ele se torna uma lista, então ele é um array. Só que se o local storage ele só aceita texto, então como é que eu faço isso? Como é que eu adiciono objetos, arrays dentro do local storage? Aí é onde entra o truque aqui, que é esse JSON Stringify. Então o que, que o JSON Stringify ele faz, né? O JSON ele é uma classe ele é um utilitário do próprio JavaScript, que ele é um recurso que traz vários métodos de uso para o JSON. E aí o Stringify, ele é um desses métodos que o que, que ele faz? Ele transforma um array em texto. E aí ele tem um outro recurso que é o parse que faz o caminho contrário, né? Ele transforma o que é texto em array. Mas aí a gente vai ver isso na prática para vocês entenderem. Então o que, que a gente vai fazer, né? Eu vou abrir aqui agora a outra, a próxima
Deixa eu só fechar antes aqui o Go Live para não ter problema de conflito. Mas eu vou abrir o próximo código aqui, que vocês vão ver que eu simplesmente dei sequência neles, então é a mesma, é exatamente o mesmo formulário. A diferença é que a gente está trabalhando com funcionalidades mais avançadas, né? Então, nesse caso aqui, o nosso JavaScript ele mudou um bocado. Hum, ok. Opa, deixa eu startar aqui o Go Live, o Live Server. Ah, ele abriu em outro navegador. Não sei por que que ele fez isso muito bem. Enfim, deixa eu fechar isso aqui. Ah, eu acho que é por causa da porta. Legal. O que que a gente tem nele aqui então? Continuo recuperando o formulário para poder fazer a questão da inclusão, continuo recuperando a tabela e aí aqui agora eu tenho uma lista de produtos. Aqui, primeira coisa eu vou tentar carregar os dados. Existe dados no local storage? Então o local storage ele tem dois métodos básicos, que é o getItem, que é exatamente o cara que recupera o que tiver dentro do local storage, e vocês vão ver que ele tem um setItem, né, que é o que inclui, né? E tem também um outro cara que é o remove, que a gente vai fazer aqui também. Eu acabei fazendo uma brincadeira a mais aqui para poder excluir dele. Eu só preciso lembrar aqui onde que tá. Deletar produto. Ah, não, a gente remove da. Na realidade, a gente remove ele e depois manda salvar de novo no local storage. Aí ele sobrescreve. Mas a gente vai fazer aqui passo a passo e vocês vão entender perfeitamente. Então, só para repassar, a primeira coisa que eu tento fazer é carregar, né? Aí, lá dentro do local storage, eu vou mostrar para vocês, ele vai salvar esse item, né, com essa chave aqui, estoque underline produtos. Existe dados salvos? Eu encontrei alguém? Ah, encontrei. Então, eu dou o parse dele, gero a lista e aí eu mando ele renderizar essa lista. Então, eu taco ela aqui para dentro, para essa let que está global, porque ela está fora, né, o escopo dela é externo. E aí, na renderização da tela, o que, que eu faço da tabela? Eu pego a tabela, zero ela inicialmente, pego a lista, faço um for each, quer dizer, eu estou fazendo loop por ela, né? E aí, a cada volta que ele dá nesse loop, eu recupero o produto e o index. Então, aqui, o que, que eu faço? Eu monto como se fosse lá no outro exercício que a gente viu, eu monto as colunas trazendo agora o produto atual. Então, esse produto aqui vai ser o produto da primeira volta, segunda volta, terceira volta e assim por diante. A diferença é que agora aqui eu monto uma outra coluna, que é essa aqui, ações, onde a gente tem um botãozinho, por exemplo, para a pessoa poder excluir ele, né? E aí depois eu dou o append child, mesma coisa de lá. Então vocês podem ver que tem nada de mistério aqui, tem nada de muito diferente, né? A única coisa é realmente a inclusão aqui do uso do local storage. E aí, quando eu clico no botão salvar agora, além dele fazer a criação do objeto e tudo mais, ele tem esse set item dentro do local storage. Então, ele dá o stringify, como eu havia mencionado para vocês, ele pega a lista inteira, transforma num texto e aí joga ele para dentro dessa chave que eu tinha dito aqui, né? E quando eu clico lá no deletar produto, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai remover o objeto que eu cliquei no botãozinho dele para remover. Removeu, ele manda salvar de novo. Então vocês veem que ele pega a própria lista de novo, eu dei splice na lista, então eu removi o item dela, e aí ele vai lá e salva ela de novo e manda ele renderizar a tela novamente. Aqui é o Edge Event Listener que a gente já tinha, mesma coisa, do evento submit. A diferença é que aqui a gente tem mandando ele popular a lista e salvar no local storage. O resto é a mesma coisa que tinha antes. E aqui ele já começa tentando fazer o carregamento, certo? Então vamos lá. Eu vou. hum, Deixa eu ver só aqui qual que é o botão que eu posso.
Eu vou mandar ele parar aqui. Opa, eu vou mandar ele parar. Deletar produto, não, não. Eu vou mandar ele parar aqui, ó. Aí eu vou entrar em cada método aqui para a gente poder ver o funcionamento. Então vamos lá. Produto um, teclado, R$ 400, quantidade um. Seleciono aqui a categoria, adicionar. Então vamos lá. Quer dizer, ele já montou o objeto, ó, o objeto do produto. Ele já populou a lista, ó, tá vendo? Então na posição zero da lista, ó, você vê que ele é um array. Então na posição zero a gente tem exatamente aquele objeto que foi criado, que é o produto um, categoria eletrônicos, descrição teclado, exatamente o que a gente preencheu aqui no formulário. Beleza. Vamos entrar lá naquele método no salvar no local storage. Então vamos para lá, beleza. O que que ele vai fazer aqui? Então, se a gente olhar por enquanto, a lista de produtos, olha como que ela tá. Ela tá com aquele array. Aí eu dou um pulo aqui para a linha de baixo. Olha o que que virou o texto para salvar. Ele virou uma string. Ele virou um texto geral. E aí o que que eu faço? Eu pego o local storage, dou set item com esse cara, com essa chave desse objeto. Deixa eu voltar para cá, vou colocar outro stop aqui. Outro breakpoint. Parou, beleza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, o local storage funcionando. Não, não vai deixar porque eu estou bem no processo. Não, vamos voltar lá e vamos continuar. Mas ele gravou, ele colocou lá, agora vamos dar sequência para ele poder renderizar. Então o que que ele vai fazer? Ele vai limpar a primeira tabela, como se já tivesse alguma coisa. Limpou. Aí ele vai entrar no loop. Então quantos itens tem? Um só. Vou dar play aqui, ele entrou aqui. Quem que é o produto atual? É exatamente a posição zero. Então o index, ó, index zero. Aí ele vai montar essa nova linha pegando o quê? Pegando esse código, pegando essa descrição, essa categoria. E aí aqui, ó, no onClick, isso aqui é um ponto que é importante a gente entender. No botão que vai fazer a exclusão, que vai deletar o produto, eu uso o index atual para quê? Para quando eu clicar, eu saber exatamente qual produto tem que ser removido. Porque você imagina, vamos supor que eu tenho 5 produtos aqui listados. Se eu não souber exatamente qual produto que eu preciso remover, ele muito provavelmente vai remover todos, ele vai limpar a lista inteira. Então eu pego o index atual e atrelo ele ao método que vai ser colocado aqui no onClick, né? Desse botão específico. Então quando eu dou um play aqui para ir para a próxima linha, ó, se eu parar aqui na nova linha que ele tem que criar, ele vai ter exatamente aquelas especificações que a gente fez. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, ó. Cadê? Comentário, comentário, button. Aqui, ó. Ele criou HTML, ó, deletar produto, zero. Então, quando eu clicar no deletar produto, aqui, quando eu clicar nesse botão, o on-click dele vai executar qual método? O deletar produto. Que método que é esse aqui? Vamos lá no JavaScript. É esse cara aqui, ó. Ele espera quem? Ele espera um índice. Então, quando ele cair aqui dentro, vou dar um breakpoint aqui, não é aqui, lá não, depois eu coloco lá. Quando ele entrar aqui, ele vai pegar a lista de produtos que está populada com os itens que a gente foi colocando, vai dar um splice, lembrando que o splice faz? Ele remove a quantidade de item a partir de um index. Então, eu passo aqui o index zero e falo para ele remover um único item. Então, ele vai tirar exatamente aquele item daquela lista. E aí eu faço todo o processo de novo, né, de salvar e assim por diante. Então aqui no source, deixa eu caçar aqui o deletar para a gente poder dar um breakpoint nele. Isso aqui, ó. Beleza. Então eu vou dar play aqui, vocês vão ver que ele adicionou, tá vendo? Fez a inclusão do item. Aqui tem um botão para poder fazer a exclusão. Então quando eu clicar nele, ele vai cair aqui nesse método deletar produto. E aí vocês vão ver que, ó, ele trouxe o index zero. Aí a lista de produto, ó, quem que é? É o item todo.
Se eu der play aqui, ó, passar para a próxima linha, ele tirou da lista de produtos, ó, a lista zerou. Aí ele vai entrar lá no método salvar no local storage de novo. Então ele vai pegar a lista de produtos zerada dessa vez, vai montar o texto tem que ser salvo, ó, só um array limpo, e aí ele dá o set item e continua. Aí aqui, ó, ele vai no renderizar tela de novo. Entrando no renderizar tela, o que, que ele vai fazer? Mesma coisa que a gente tinha visto lá. Ele vai zerar agora a lista de produtos, ó, o HTML. Ah lá, zerou. Ele vai tentar fazer o for each. Só que, pensa, a lista de produto, ela tá zerada, tá vazia. Então ele não entra no loop, ó. Vou dar play aqui, ó. Passou direto. Você vê que ele não parou aqui. Por quê? Não tem como você fazer um loop em algo que não tem item, né? Então ele não entra, pronto. Zerou a brincadeira. Agora aqui, ó. Caramba, eles mudaram a. Ah, não, tá indo no lugar errado. Aqui, ó, local storage. Tá vendo, ó? Como que funciona o local storage, tá? Só refrisando aqui, ó. Vocês vêm aqui na aba application, ali vai ter aqui storage, local storage. Ele sempre vai ter aqui dentro o endereço dos sites que a gente que está fazendo uso do nosso storage. Então, no nosso caso, o endereço é exatamente esse aqui, né? O 127.0.0.0.1, que é o nosso localhost. Beleza. Aqui dentro, ó, estoque produtos. Tá uma lista vazia. Você vê que ele tem outros itens aqui, porque eu devo ter subido já outras aplicações aqui dentro, subindo pelo localhost, que está fazendo uso do meu local storage. Eu nem tinha visto aqui. A gente pode apagar aqui manualmente também, não tem problema nenhum, tá? Mas aí, quer ver, ó, eu vou agora incluir os produtos de novo, ó. Produto um, teclado, 500, quantidade um, categoria eletrônicos. Eu vou adicionar, vou dar play direto. Play, adicionou. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o código, olha o produto cadastrado aqui. Então a gente vê que tem um item só. É que aqui é bem ruim de visualizar. Aqui, ó. Certo? Se eu for lá e adicionar mais um, ó, vamos lá. Produto 2, mouse, 100, 1, acessórios. Adicionei. Deixa eu tirar os breakpoints aqui que a gente não vai precisar mais. Vou deixar só no deletar. Play. Beleza. Vamos lá pro application. Ó, já mudou. Então você vê que esse primeira posição aqui, ó, é o primeiro produto. Essa segunda posição aqui é o segundo produto. Só que ele não me deixa ver tudo, tá vendo? Aí é lógico, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, ó, edit value, então, ele te traz aqui, ó. Legal. Não tinha reparado que tinha isso aqui também. Então você vê exatamente, ó, isso aqui deve ser alguma atualização do navegador, porque antes não tinha isso aqui não. Então você já tem aqui a própria estrutura do que foi cadastrado aqui. Só que qual que é o problema, né? De fazer uso do local storage. Vocês veem que os dados aqui ele fica aberto. Então a gente não pode salvar dados sensíveis aqui. Imagina você salvar uma senha aqui. Qualquer um que tiver acesso ao seu navegador, ele vem aqui dar uma olhada e acabou. Ele tem acesso às suas senhas, né? Então isso daí não é muito, não é para isso o uso dele. É realmente só para você poder gravar alguma coisa aqui de conteúdo rápido, alguma coisa que o teu site ele vai precisar. Até eu lembro que na semana passada tinham questionado se tinha como, por exemplo, eu gravar local até o momento em que eu detecto que o usuário ele está com internet de novo e aí eu mando pro banco. Perfeito. Se for uma lista, por exemplo, de um carrinho de compras, por que não fazer isso, né? Então você imagina que o cara está navegando no e-commerce e aí por um momento ele ficou sem internet. Só que ele, poxa, acabei de adicionar os produtos no carrinho, eu vou ter que fazer o carrinho de novo? Não. Eu tô com ele no local storage aqui, já pego, mando, a hora que o cara detectar que tá com a internet, ele faz o envio, né? Então, quer dizer, tem vários recursos aqui nesse ponto que a gente realmente pode fazer uso disso que realmente se torna útil, né? Mas basicamente é isso, né? E aí, quando a gente clica lá no remover, ó,
Vocês veem que ele tem dois, né? Eu vou adicionar mais um para remover o do meio. Três, mouse, vai, USB. Adicionei. Eu vou remover o do meio. Então, de novo, ele trouxe aqui o index um, lista de produtos. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, eu vou lá pro console, ó. Se no console eu pedir para ele me trazer ó, a lista produtos na posição um, ó quem que é? É o produto 2, tá certo. Então, se eu der o splice nesse cara aí, vocês vão ver que lá na tela, ó, ele removeu exatamente o mouse. Se eu olhar lá de novo no Story, já lá, ó, ele fez a atualização dele. Ok, pessoal. Basicamente o uso do local storage é esse. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida sobre esse ponto que vocês queiram aí que eu refrise, que eu aborde pouco mais? Se tiver, por favor, fiquem à vontade aí, tá? Maravilha, Daniel. Obrigadão. Então, quer dizer, basicamente é isso, né? Bem simples mesmo. Vocês veem que não tem muito segredo no uso em si dele, né? E aí aquela questão do Stringify, aquilo lá é um recurso que é bastante útil, tá? Não se usa só para isso, para essa questão de storage, não. Ele é bastante utilizado mesmo, o Stringify. Às vezes você precisa mandar você realmente precisa fazer o envio de objeto para o servidor, mas sei lá, a API não aceita objeto, você tem que mandar isso como string. Você faz isso usando o Stringify, se transforma esses dados, né, para o que a API ela espera de informação ali. Muito bem. Então hoje era exatamente isso que eu queria trazer aí para vocês, né? E aí recapitulando, né, na questão aí do próprio trimestre, né? Então, de forma resumida, o que que a gente viu, né? A gente saiu do zero em HTML e CSS, aprendeu ali a lógica do JavaScript, fazendo uso de variáveis, funções, loops, as diferenças entre usar var, let, const, né? Qual que é a questão de escopo, que é bastante importante. A gente dominou aí o DOM, criando elementos, né? Então, semana passada e hoje a gente viu bastante nesse ponto. Questão dos eventos também, de você adicionar esse listening, né? A gente acabou de ver ali, por exemplo, que não existe só um tipo de evento, mas o próprio submit do formulário, a gente já fez uso dele hoje. E finalizou aí essa questão do próprio Bootstrap e essa persistência de dados aí a partir do, do local storage, né? Então, realmente foram pontos interessantes. E aí, assim, qual que é o próximo passo aí para vocês, né? Continuar praticando, lógico, não só para vocês, mas até para mim, né? Nessa questão do próprio curso em si que a gente está fazendo. E, e boa sorte, né? Porque a gente realmente precisa aí dedicar nessa questão de estudos e realmente buscar ter o entendimento, porque se a gente pensar em própria questão de mercado de trabalho, a nossa área é uma área que ela exige da gente, né, esse estudo constante. A gente não pode achar que, porque eu fiz faculdade, eu já estou entendendo. Não, pelo contrário, né? A gente realmente precisa se aprofundar cada vez mais. Ninguém pode dizer que sabe tudo na área de TI, né, na área de tecnologia. E mesmo que seja um especialista, o cara ele sempre tem atualização, sempre sai coisas novas aí. Então, continuem praticando, continuem estudando e com certeza aí as portas elas vão se abrindo, né? Aí, os próximos slides aqui são os links que eu costumo também deixar aí para vocês, que são os links importantes. Então, novamente ali a questão do uso do ambiente, do ambiente remoto, a comunidade que a gente tem no Telegram ali, o formulário para poder tirar dúvidas. Então, eu acredito que ainda é possível tirar dúvidas até o fechamento do trimestre em si. E a própria questão do formulário aqui do aluno, que eu sempre peço para vocês preencherem, né, para poder deixar ali, de repente, alguma sugestão, alguma crítica, né? Sempre importante a gente ver no que a gente precisa melhorar aí para poder estar se ajustando e trazendo um melhor conteúdo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse período aí que a gente passou junto, muito obrigado pelo apoio aí que vocês sempre deram, estando aí presente, participando.
e trazendo principalmente as solicitações, né? A gente vê que agrega bastante aí pra gente e ajuda a gente a trazer um conteúdo que realmente seja significante para vocês, ok? Obrigadão mais uma vez, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.